De volta aqui no nosso Bom Dia Acre, e você já confere agora o que é destaque no portal de notícias de Acre. Tácita Muniz está aqui comigo, já no estúdio. Para começar, gente, falando de uma história, não tenho nem adjetivo para falar, não sei se é intrigante, se é de superação, é de duas guerreiras mesmo, na verdade, né, que estão aí. Já superaram, já teve o diagnóstico, que está tudo ok em relação à doença, que é o câncer? Tácita, bom dia. Bom dia, Elisânia, bom dia para todo mundo que nos acompanha aí pelo Bom Dia Acre. Estão na luta ainda, viu, Elisânia? A fonoaudióloga Eliana Barbari descobriu um câncer de mama no início de março e no dia 28 do mesmo mês, a filha Emanuele também foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin detectado. Atualmente, as duas estão em tratamento e, claro, se apoiam no amor de mãe e filha para enfrentar a doença. Tudo começou em fevereiro deste ano, quando a mãe começou a sentir um cansaço em um dos braços e percebeu um inchaço na mama. Ela decidiu buscar uma unidade de saúde no município de Cruzeiro do Sul, onde mora com as duas filhas e o marido, que também é fonoaudiólogo. Mas aí ela veio para Rio Branco e no dia 8 de março recebeu o diagnóstico do câncer de mama, né? Nesse dia começou a investigação no Hospital de Amor e a médica alertou que iria fazer a biópsia porque realmente era um câncer de mama. Além do impacto da notícia, quando ela retornou a Cruzeiro do Sul, Eliana percebeu que a filha, Emanuele, que tem 18 anos, apresentava uma tosse forte e insistente, né? E pensou que até que era Covid. Só que ao buscar exames, foi preciso fazer um raio-x que detectou que a jovem tinha o tumor. E foi assim que 20 dias depois de tomar conhecimento de que tinha um câncer, Eliana também teve que lidar com o diagnóstico da filha. E enquanto a Eliana aguardava respostas sobre a própria saúde, ela permaneceu apoiando a filha. Ela conta que o tumor da jovem já apresenta redução, mas o dela, por conta da demora do diagnóstico final, teve metástase. As duas seguem em tratamento. Eliana disse que foi realizada uma campanha, né, para adquirir o medicamento em falta e para arcar com alguns exames. E claro, além da resiliência que precisaram demonstrar, Eliana ressalta que tenta tirar algum aprendizado desse período. Ela cita como exemplo que passou a olhar para si com mais cuidado. Agora a gente fica na torcida por essas duas guerreiras, né, que vão vencer essa doença juntas com certeza. E também como demonstra o amor de mãe e filho, né? Elisânia falava mais cedo na CBN que é difícil você tentar até expressar esse amor, né? Porque a Eliana conta, né, que ela teve o diagnóstico, já estava ainda digerindo o diagnóstico, mas quando teve o diagnóstico da filha foi como faltasse o chão. É como se ela fosse resgatada e aí uma dá a força para a outra, e ela até fala, né? Nos demos as mãos e uma nutre a outra de força para poder passar por esse período. Com certeza. E também acende um alerta, né? Porque a jovem tem 18 anos e as mulheres no geral, e a gente sabe que câncer de mama não dá só em mulher, viu, gente? Em homem também. E a imagem que você tem é de que o câncer de mama só vai afetar as mulheres mais velhas, né? Acima dos 40, 45, já perto dos 50 anos. E fica o alerta aí para todo mundo, né? Fazer o preventivo, para poder se cuidar e, como a própria mãe diz, para olhar um pouquinho para si e não perder essa oportunidade de cuidar da saúde, né? Porque o quanto antes você tem um diagnóstico de qualquer doença, né, gente? Mais chance você tem de resolver, de ter uma solução aí mais breve, né, Tácita? Com certeza. E fica a nossa torcida aí, né, Elisânia? Com certeza. Essas duas guerreiras, vai dar tudo certo. Vai, a gente sim. já está mandando aqui energias positivas. Pronto. Já está batido o martelo. Pronto. Bom, Tácita, a gente vai mudar de assunto agora. A gente vai falar de um planejamento, né, para ter acesso a Porto Walter, mas de uma forma mais rápida, é isso? Me conta aí, como que vai conseguir chegar em Porto Walter tão rápido assim? Hein? Exatamente. Deixa eu tentar resumir essa novela, Tá. viu, Elisânia? A Prefeitura aí de Porto Walter reuniu autoridades municipais e políticos no fim de semana para discutir o acesso terrestre entre o município, que é um dos mais isolados do estado, e Cruzeiro do Sul, que é o município vizinho. No ano passado, não sei se vocês lembram, uma estrada de terra foi aberta com cerca de 84 quilômetros de extensão, mas acabou sendo interrompida porque atravessaria um trecho da terra indígena Jaminauá do Igarapé Preto. Com a interrupção, a gestão municipal
busca um trajeto alternativo e afirma que durante a audiência foi definido que o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre, o DERACRE, vai iniciar estudos para garantir um trajeto que desvia o território. O prefeito do município, César Andrade, classificou a construção de uma estrada na região como necessidade e afirma que a interligação com o restante do estado é um interesse de todos. E olha, Elisânia, antes do acesso ser aberto em 2022, era preciso cruzar o Rio Juruá em uma viagem que dura de 3 a 5 horas para chegar ao município. Em caso de barcos e balsas transportando mercadorias, o percurso pode levar até 2 dias, dependendo do nível da água. A construção havia reduzido esse tempo para 4 horas e meia. Agora vamos acompanhar para ver se de fato esse trajeto alternativo vai sair do papel. É importante a gente lembrar também que mesmo esse acesso que foi feito, logo que abriu teve aquela confusão que um monte de gente ficou atolada, né, gente? Porque é um acesso de barro, então quando chove, no verão, ok, dá de ir de boa, mas quando chove, o pessoal passa aperto, viu? Então precisa realmente, quando a gente fala de estradas aqui na Amazônia, a gente sempre chama a atenção dessa questão do estudo, da análise, como a gente viu, tem terra indígena ali no entorno, então precisa realmente ser debatido com a sociedade, então fez muito bem o poder público fazer uma audiência, né, para poder analisar todos esses lados. Exatamente, porque além dos territórios indígenas, tem que ter um estudo do solo também, porque o nosso solo parece que é diferente de todos, né? Então, quando chegou algum sereno, algum pingo d'água ali, já era. Então, você tem que ter muito cuidado para não realmente ficar preso. Inclusive, ano passado a gente até noticiou que algumas pessoas ficaram com os carros atolados lá. Precisaram ser resgatadas, né? Exatamente. Então, né? Com um aperto. Com certeza. Porto Valto, Marechal Tamaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus. São os 4 municípios que só têm acesso. São desafios aí da logística, né, do nosso estado. Exatamente. Bom, vamos ficar na torcida aí, né? Porque com certeza o pessoal do Juruá vai gostar muito. Com certeza. Tudo que vier facilitar, mas com responsabilidade, né? Todas as construções precisam ser planejadas e estudadas. Sim. Tássita, obrigada. Amanhã eu fico te esperando aqui no Bom Dia. Obrigada, Lia. Até amanhã para você e para todo mundo. Tchau, Até amanhã. Bom, gente, bora falar das notícias de Brasília agora? Ó, e bora preparar o bolso aí, porque a partir de 1º de julho vem aumento nos preços da gasolina e do álcool. É que o governo federal retoma no próximo sábado a cobrança integral do PIS e da COFINS sobre esses combustíveis. Anderson não consegue encher o tanque do carro há tempos. Não tem como, né? Caro. Uma hora tá um preço, outra hora tá outro. Não tem como não. Aí vai botando conforme vai precisando, né? Ele não é o único que tem sofrido com os preços dos combustíveis. A gente faz assistência técnica, então a gente vai fazer uma visita, a gente só coloca o necessário. Botando a metade, R$100 só, para ver se acha um posto mais em conta. E quem deixar para abastecer a partir do próximo sábado, dia 1º, deve encontrar a gasolina e o álcool pelo menos 22 centavos mais caros. Isso porque o Ministério da Fazenda vai retomar a cobrança integral do PIS e da COFINS sobre esses combustíveis. Esses tributos deixaram de ser cobrados em junho de 2022 no governo Bolsonaro para conter a disparada dos preços nas bombas em ano de eleições. Mas em março deste ano, o atual governo iniciou a retomada gradual da cobrança, ao mesmo tempo em que a Petrobras anunciou uma redução dos preços nas refinarias. E agora, o governo promove novo ajuste no PIS e na COFINS para retomar a cobrança como era antes da desoneração. Se de um lado a Petrobras ela reduz, né, o preço do combustível que vai ser fornecido, por outro lado o governo vai e volta a reonerar, né, o combustível com o aumento da alíquota do PIS e COFINS. Então, no frigir dos ovos, né, o contribuinte ele vai ter pouca percepção, né, de uma diminuição do valor da gasolina. Na verdade, a tendência até que ele sinta uma majoração. A expectativa do governo federal é de que a Petrobras reduza os preços nos próximos meses. A Petrobras informou que não realiza previsão de redução nem de aumento de preços. Bom, e a gente segue aqui com as notícias de Brasília, porque começa hoje o prazo de inscrição no programa Universidade para Todos, o ProUni, para o 2º semestre. As inscrições devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
O endereço é este que aparece na sua tela. Para se inscrever no programa, o candidato precisa ter feito o Enem no ano passado ou em 2021. Além disso, não pode ter zerado na redação e a pontuação mínima na prova é de 450 pontos. Os interessados terão até sexta-feira para fazer as inscrições. O resultado da primeira chamada sai no dia 4 de julho e o da segunda no dia 24 de julho. O ProUni é o programa do governo federal que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. São descontos parciais e integrais. Para ter acesso à bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. São mais de 26 mil bolsas para a região norte. Só o Pará tem quase 10 mil vagas. No Amazonas devem ser disponibilizadas mais de 7 mil. Para o Tocantins serão 3.678. Em Rondônia, cerca de 2.500 alunos devem ser contemplados. No Amapá, são 1.381 bolsas. No Acre, 1.211 e em Roraima, 751. O Supremo Tribunal Federal validou o trecho da reforma da Previdência que reduz o valor da pensão por morte do INSS. Por 8 votos a 2, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram constitucional regra definida na reforma previdenciária aprovada em 2019. A norma em questão define que o viúvo ou viúva deve receber 50% do valor da aposentadoria já paga ao segurado, ou do benefício ao qual o segurado falecido teria direito se fosse aposentado por incapacidade na data da morte. Além disso, mais 10% por dependente, limitado a 5 dependentes. A regra foi contestada no STF pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. A entidade alegou danos à proteção digna à família do falecido. A análise da ação ocorreu no plenário virtual da Corte e prevaleceu o entendimento do ministro relator Luiz Roberto Barroso. Segundo o magistrado, as pensões por morte não visam a manutenção do padrão de vida alcançado pelo segurado falecido e também não têm natureza de herança. A CPI das ONGs no Senado entra hoje na fase de depoimentos. As informações você acompanha agora com o Wellington Lopes. Os senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a atuação de organizações não governamentais na Amazônia colhem nesta terça-feira os 3 primeiros depoimentos de pessoas convidadas para falar na comissão. Vão ser ouvidas as lideranças indígenas Alberto Brazão Góes, Valdeci Baniwa e Adriel Cocama. Além de ouvir os depoentes e fazer perguntas, os parlamentares querem também aprovar vários requerimentos, inclusive alguns solicitando informações aos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins, e também às prefeituras das capitais desses estados sobre acordos, termos de cooperação, parceria e instrumentos firmados com organizações da sociedade civil de interesse público e organizações não governamentais em temas relacionados a meio ambiente, mudança do clima e comunidades indígenas. De Brasília, Wellington Lopes. Bom, agora vamos falar de economia, de mercado de trabalho, de oportunidade, das vagas oferecidas pelo Cine. Aqui na nossa tela do Bom Dia nós vamos acompanhar, quais são as profissões que estão precisando aí no mercado de trabalho aqui em Rio Branco, no Acre. Temos açougueiro, analista administrativo, auxiliar de costura, de lavadeira, de padeiro, auxiliar operacional de logística, PCD, pessoa com deficiência, precisa levar a documentação comprovando que você se encaixa nesse perfil. Tem vaga também para cabeleireiro, escovista, carregador e descarregador de caminhões, cobrador de transporte coletivos, consultor de vendas, costureira em geral, cozinheira em geral, eletricista de manutenção eletroeletrônica. Seguimos aí com outras vagas, como embalador à mão, estoquista, farmacêutico, gerente de loja de supermercado, manobrista, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de máquinas, de corta-grama e roçadeira, motorista de ônibus rodoviário, motorista entregador, operador de caixa,
operador de câmera de vídeo, passadeira de roupas, pedreiro. Seguimos porque ainda tem mais vagas aqui, olha, para peixeiro, técnico agrícola, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em saúde bucal, topógrafo, vendedor de serviços, vendedor interno e também vigilante. Só lembrando, gente, que outras informações vocês podem obter através do telefone 3224-5094 e também o 0800 647 8182. E para saber o número de vagas disponíveis, você pode acessar o nosso portal G1 Acre. Bom, agora a gente vai para o intervalo, tá? Rapidinho, porque no próximo bloco a gente vai falar de arraial, festa junina. Tem ainda as notícias do esporte acreano, que Elton Pinho já está se preparando para entrar aqui no estúdio. 99211-2930 para você participar com a gente. Fico te esperando.